Olá, irmãos. Esse é o nosso culto de quarta-feira, nossa reflexão aqui de quarta-feira. Nós voltaremos no nosso culto de quarta somente depois do dia 16, né? Acho que na terceira semana de janeiro, nós voltaremos no nosso culto presencial de quarta. Até lá, queria deixar aqui uma mensagem agora no último dia, última quarta-feira do ano. E o tema de hoje é 2021. Para onde iremos? Texto de hoje, João capítulo 6, verso 60 até o 69. Se você puder estar com a Bíblia, é importante para que você compreenda aqui o texto e com a nossa reflexão nesse dia. Estamos aí chegando ao finalzinho de 2020 e tomara que ele vá logo embora, que o ano complicado para todos nós. Mas antes de terminar o ano, eu queria deixar essa mensagem aí para você, já que a gente não vai ter a gente não vai se ver aí no nosso culto, né? A gente não fazia já o culto de Ano Novo, mas a gente sempre tinha a oportunidade de celebrar aí junto com os irmãos nas datas que chegavam próximo, aniversário da igreja que a gente fez no domingo passado. Mas é sempre bom poder abraçar os irmãos e poder desejar um feliz ano novo, né? Vamos desejar por aqui. E queria refletir aí nesse texto, que diz aí em João capítulo 6, a partir do verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isto os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde e para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Até aqui o verso 69. E a meditação é exatamente no que Deus falou com a gente nesse ano de 2020, as lutas que esse mundo enfrentou. E apesar de todas as lutas, permanecemos aqueles que amam a Jesus, que amam Sua palavra, não deixaram, não abriram mão de orar, não abriram mão de fazer o seu culto doméstico. Afinal, nos restou somente isso, e eu creio que esse foi o grande ensinamento desse ano de 2020. E mesmo assim, final de ano, a gente sempre renova a esperança de dias melhores, renova a esperança de as coisas melhorarem. Apesar de existir, né, essa falsa sensação de que tudo irá se resolver no 1º de janeiro, queria dizer para você que isso não irá acontecer. Assim como Jesus, ouvir uma mensagem como essa no fim de ano pode ser desanimador se olharmos do ponto de vista de para onde a sociedade está indo. O pastor no último dia do ano vai chegar para mim e dizer que a sensação de que as coisas vão melhorar parece não ser boa, mas a gente sempre tem essa sensação em cada ano que se inicia. Todo final de ano se renova a esperança, se renova a força, porque a gente sempre espera que o ano seja melhor, assim que ele vire. Mas o mundo não dá assim expectativas. Se olharmos para a Argentina, por exemplo, vivendo uma maior crise econômica que eles estão vivendo, e a discussão lá é se libera ou não o aborto. E a situação da Argentina está tão grave que em alguns locais já está faltando itens básicos de alimento, de limpeza, e as pessoas estão discutindo o aborto. No mundo todo, a busca pela vacina tem tomado aí as discussões e os nossos líderes se aproveitam para brigar pela primazia, quem vai trazer a vacina correta, a vacina eficaz,
quem vai trazer a vacina que resolverá os problemas de cada país. Então a gente olha, se olhar para esse cenário, nós vamos continuar sem esperança, porque é um cenário em que as pessoas estão brigando por coisas quando deveriam estar unidas nesse ponto, para cuidar umas das outras, para respeitar a questão do distanciamento, para respeitar as medidas de segurança, apesar de algumas serem contestáveis, mas como é um vírus, como é uma doença, que não nós não sabemos quando podemos pegar. Tem gente que pegou em casa, tem pessoas que não sentiu nada. Então, apesar de todas essas discussões, nós temos que cumprir o propósito de Deus, que é ser luz para esse mundo. Nós temos que levar essa mensagem de esperança. De fato, se a gente olhar para a crise econômica, se a gente olhar para a situação que o mundo está vivendo, para o futuro, o que a gente vê no horizonte não são realmente boas expectativas. Então, só esperar que o ano vai virar e tudo isso vai acabar e tudo vai se renova sim a esperança. Mas se renovar olhando para essas circunstâncias, nós vamos mais uma vez nos decepcionar. Aqui no verso 67, no texto que a gente leu, Jesus diz assim: vocês também não querem ir? No momento em que Jesus recebe a indagação das pessoas sobre a dureza da mensagem que ele estava pregando, uma mensagem desafiadora, uma mensagem que eles não esperavam Jesus, eles esperavam um Jesus político que iria liderar Israel, assim como fez Moisés. Jesus chega com uma mensagem de esperança de um outro ponto de vista, não de um ponto de vista de liderança política, mas de um ponto de vista de um líder eterno, de um rei, de um sacerdote que se fez carne e resolveu habitar entre nós. Então, quando eu olho para esse texto e olhar para esse texto, nesse momento é lembrar que muitos discípulos de Jesus, naquele momento, deixaram de segui-lo. Aqui no verso 66, que foi o texto que a gente leu. A pergunta deles, a pergunta de Jesus para eles: vocês também não querem ir? Muitos estavam abandonando Jesus. E ele faz a pergunta: vocês também não querem ir com eles? E essa expressão, essa forma como Jesus age, para algumas pessoas pode ser até indelicado, né? Como assim um mestre praticamente expulsando os seus seguidores? Não. Jesus está dizendo para seus seguidores: realmente é esse o caminho que vocês querem seguir? Ou vocês querem continuar acreditando em Roma? Querem continuar acreditando na mentira de muitos religiosos que estão nas sinagogas naquele momento, pregando uma falsa fé, um falso Deus, onde Cristo, que já estava presente no meio deles, não era reconhecido, onde o Cristo que tinha sido profetizado nos livros que eles liam nas sinagogas não estava sendo visualizado, porque a fé cegou o entendimento daquelas pessoas, a fé na religião, não a fé em Cristo, e fez com que eles continuassem, mesmo tendo Cristo vivendo na época deles, não conseguirem ver. Hoje, nós vemos o Cristo atuando em muitos lares, onde ele foi convidado para fazer parte, para participar do período de quarentena. Porque Jesus, na verdade, ele quis levar essa mensagem àqueles judeus, uma mensagem que estava acima das religiões, estava acima da religião judaica, estava acima do poder político romano. E essa é a mesma mensagem de Jesus para hoje. É uma mensagem que está acima das questões políticas, está acima da guerra comercial entre as empresas para fabricar a vacina e que nesse momento vão faturar muito dinheiro. Está acima das discussões sobre questões que para Jesus, para Deus já está resolvido. Nós já sabemos o valor da vida desde que ela é gerada no ventre de uma mãe. Jesus agora é o pão da vida, mostrando aos judeus que o seu reino não era político e sim eterno. Para quem quisesse começar a vivê-lo naquele momento, teriam que abrir mão de muitas coisas, de muitos anseios. Se você quiser abrir mão de muitas das esperanças dessa terra, meu irmão, este é o momento da virada do ano. No verso 67, vemos Jesus fazendo essa indagação, porque essa indagação também pode chegar aos nossos dias. Se Jesus chegasse para nós hoje e perguntasse: e aí, vocês querem continuar ouvindo os líderes de vocês, aquelas pessoas que vocês votaram? Vocês querem continuar acreditando nas mentiras de muitas empresas, dizendo que
a solução vem dali ou daquela ou de algum outro local? Vocês querem continuar acreditando nas mentiras dos homens ou preferem continuar ao meu lado? Será que Jesus, assim como ele fez com os discípulos, se fizesse isso hoje conosco, daríamos a mesma resposta que os discípulos deram? A gente passou o ano todo longe da igreja. Infelizmente, muitos e alguns não conseguiram encontrar Jesus dentro de suas casas. Isso é muito triste. Vocês querem continuar com a maioria, achando que o Jesus estava lá no templo? Com a maioria das pessoas que achavam que Jesus estava num ato, numa liturgia religiosa? Nós vimos na mensagem de domingo do pastor Tiago Sanches que para conhecer a Deus, para conhecer e viver ao lado de Deus, é preciso ter um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento só se faz através de uma coisa, e principalmente ela, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos direciona o caminho. Se tem uma escolha que você deve fazer para o próximo ano, para ter esperança, é escolher ler a palavra de Deus. No verso 68 e 69, nós vemos a resposta dos discípulos depois da pergunta de Jesus. E vocês, para onde? Vocês não querem ir com eles também? E Jesus responde, eles respondem para Jesus, na verdade, no verso 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A resposta dos discípulos que permaneceram ao lado dele demonstra convicção de seu chamado. Chamado esse que aconteceu talvez com muitos de vocês, eu creio que vocês que estão assistindo tiveram esse chamado. Porque só quem anseia pela palavra, só quem anseia pela mensagem de Cristo, faz um esforço para ficar aqui esses minutinhos diante de uma câmera, assim como eu estou aqui, né? Diante de uma câmera sem poder vê-los, mas imaginando que essa palavra vai chegar ao teu coração e te trazer, assim como chegou ao meu coração, um novo desafio para o ano de 2021. Amar a Deus mais ainda, acima de qualquer coisa dessa terra. Porque o ano será difícil. O ano de 2021 está chegando, e se eu criar a esperança e olhar para as circunstâncias, elas não são boas. Tem um louvor, um corinho antigo que diz assim: não olhe as circunstâncias, não olho para as coisas que estão ao redor, para as provisões do próximo ano, mas eu olho para Cristo. E quando eu olho para Cristo, eu renovo as minhas esperanças, porque eu não vou esperar pelo governo, eu não vou esperar pelos líderes, eu não vou esperar pela vacina, eu vou esperar por Cristo, porque nele sim a gente pode manter firme e realmente ter um novo ano com a mente renovada em Cristo. Saiba que somente você pode fazer essa escolha, ninguém pode fazer essa escolha por você. Você que passou o ano todo, não conseguiu trazer Cristo para dentro da sua casa. O desafio para 2021 é: e se houver outra pandemia? E se houver outra lockdown? E se houver outra forma encontrada pelos homens de te manter dentro de casa? Será que a minha mente será capaz de suportar esses dias, como foi tão difícil no ano de 2020? Se prepare para andar com Jesus em 2021. Se prepare para, assim como os discípulos, dizer para o nosso mestre: Senhor, eu não tenho para onde ir. Nós não encontramos aqui no nosso meio alguém que nos desse tanta esperança quanto a sua palavra, quanto a sua presença. Essa é a reflexão, irmãos, para esse fim de ano. Em 2021, para onde você irá? Irá com a maioria, confiando que somente com a vacina você poderá ser livre? Ou andará ao lado de Cristo, que com vacina ou não, permanecerá firme com a certeza de que, se não for ao lado dele, não vale a pena prosseguir? Todos nós almejamos, né, que tivéssemos a condição de chegar a essa vacina. O nosso grupo, né, que é o meu grupo aqui, o meu termo, a vacina vai para idosos, para indígenas, para os médicos e até chegar às pessoas que não fazem parte desse primeiro grupo prioritário,
O que nos resta é esperar em Deus. O que nos resta é guardar em Deus. Não podemos nos desesperar, não podemos esperar que somente ela vai nos trazer a liberdade, porque Cristo já nos libertou. Em 2021, anseie a Cristo. E mesmo que você seja o último a tomar a vacina no planeta Terra, ainda assim você estará ao lado do dono da vida. E você estará vivo até quando Ele quiser, com vacina ou sem vacina. Que o Senhor Jesus dê a PIB Tabapuá e a todos que chegaram a esse vídeo um ano cheio de paz, cheio de esperança, cheio de luz e cheio de anseio, de desejo de estar ao lado de Jesus. Da vontade, assim como esses discípulos aqui, nesse momento da vida de Jesus, que podiam muito bem abandonar Jesus, como um grupo fez aqui. Mas não, Senhor, nós queremos continuar aqui do teu lado. Mesmo com dificuldades, mesmo que às vezes ainda com máscara, mesmo que reduzidos, mas ainda firmes e fortes. Porque o Senhor é a nossa luz, é a nossa esperança, é o nosso objetivo. Um feliz ano novo a todos os meus irmãos e amigos, a todos os meus colegas que chegaram a esse vídeo. Que Deus abençoe os seus lares e faça você refletir nesse 2020 que passou, que mais importante do que tudo é a sua vida. E a sua vida tem que estar ao lado do dono dela. Deus te deu o sopro de vida, meu irmão. Então, levante todos os dias e agradeça a Deus por ter saúde, por ter ar nos pulmões para respirar. Nesse 2021, almeje estar ao lado dele, do autor da vida. Aí sim, você terá um 2021 conforme as expectativas de muita gente. Ah, vai ser um ano melhor. Vai. Ah, vai ser um ano com mais saúde. Ah, vai ser um ano que chegará a vacina. Vai ser um ano, mas principalmente, vai ser um ano em que eu vou estar mais próximo de Jesus. Para eu ter força, para a crise que vier, eu estar pronto, resistente, resiliente, ao lado do autor da vida. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma ótima quarta-feira, um ótimo fim de ano e aproveitem. Vivam a vida com seus familiares. Não percam a esperança de dias melhores, porque com Cristo sempre vai haver momentos felizes. Um abraço, boa noite, um feliz ano novo mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por este ano abençoado que o Senhor nos deu. Abençoe esse povo abençoado, bonito da PIB Tabapuá. Que o Senhor nos dê um ano de 2021 cheio da Tua presença. Que as lutas que passamos esse ano possam nos ter feito mais fortes para as batalhas que virão. Porque em Teu lado, Senhor, nós somos mais que vencedores. E nada nesse mundo vai nos separar do Teu imenso amor. O Teu amor nunca falhou, nunca falhará. E por isso estamos aqui, firmes e fortes, sempre com Jesus. Abençoe as famílias da PIB Tabapuá e a todos que assistem esse vídeo. Que o Teu imenso amor possa alcançar esses lares, para que a esperança de 2021 seja Jesus dentro de nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.